Oi, gente, eu sou a Ju. No vídeo de hoje, nós vamos resolver o exercício 23 do módulo 4.4. Esse módulo fala sobre movimento balístico. Movimento balístico é um lançamento de projétil ou de qualquer tipo de objeto que está sujeito à força da gravidade e à resistência do ar. Forças como estas, né? Aqui a gente desconsidera a resistência do ar porque ela deixaria tudo muito mais complexo e não é o objetivo dessa disciplina de Física 1. E o movimento balístico, o lançamento de projétil, enfim, ele descreve uma trajetória parabólica, geralmente desconsiderando a resistência do ar. E a gente pode analisar esse movimento decompondo em duas dimensões. Então, em x e em y. A gente consegue analisar separadamente para x e para y, e aí, com isso, ter uma noção do que acontece no movimento como um todo. E essa é a ideia que a gente vai reproduzir nos exercícios. Analisar o movimento no eixo x e no eixo y, beleza? Então, vamos lá. Um projétil disparado horizontalmente de uma arma que está 45 metros acima de um terreno plano, saindo da arma com uma velocidade de 250 metros por segundo. Por quanto tempo o projétil permanece no ar? A que distância horizontal do ponto de disparo o projétil se choca com o solo? Qual é o módulo da componente vertical da velocidade quando o projétil se choca com o solo? Bom, então vamos colocar aqui no nosso esquema. Aqui tá a nossa arminha, que vai lançar o projétil, né? Que vai sair da arma com uma velocidade de 250 metros por segundo. E isso está acontecendo a uma distância, né, a uma altura de 45 metros do solo. Essa é a nossa altura. Vamos decidir aqui como que vai ser o nosso sistema. A gente tem movimento em x e em y. Em y, eu vou considerar para cima como sendo positivo, em x para direita como sendo positivo. Então, vamos lá. Por que a gente tem movimento em x e em y, né? A balinha ela vai fazer este movimento assim, né? E aí, se a gente decompor isso aqui mais ou menos, né, bem porcamente, vai ficar assim. Então, tem uma componente em x e tem uma componente em y. Por isso que a gente faz essa divisão, meio que uma divisão do movimento, uma decomposição. Na alternativa A, ele pede o tempo, quanto tempo o projétil permanece no ar. Existem algumas equações que a gente pode usar. As equações para a posição do eixo x para o eixo y. Aqui no eixo x, a gente não tem uma aceleração associada, porque esse projétil ele vai ser influenciado pela aceleração da gravidade, que é no eixo y. No eixo x não tem, então aqui no eixo x é movimento uniforme. E também a nossa posição, né, de 45 metros, está relacionada ao eixo x. Então, eu vou usar esta equação, ao eixo y, gente, desculpa. Então, eu vou usar esta equação aqui. Então, vamos lá. Eu posso passar esse y0 para cá e vai ser, então, um ΔY. Meu ΔY vai ser igual. Não tem uma velocidade inicial aqui. Então, é zero, né? Porque ela parte do repouso em y. Então, ΔY vai ser igual a YT ao quadrado dividido por 2. Em que ΔY é 45 menos 45, né? Devido ao nosso sistema, menos 45. A nossa aceleração também vai ser menos 9,8 t ao quadrado dividido por 2. Beleza? Então, a gente vai ter menos 90 igual menos 9,8 t ao quadrado, né? O que a gente fez aqui? Só multiplicou.
t ao quadrado é igual a 90, menos 90 dividido por menos 9,8. Isso vai dar, extraindo a raiz já, né? Então, já passando a raiz aqui, menos 90 dividido por menos 9,8. O resultado é 3,03 segundos. Então, esse é o tempo que o projétil permanece no ar. 3,03 segundos. Na letra B, ele pede a que distância horizontal do ponto de disparo o projeto se choca com o solo. Distância horizontal, a gente está falando então de x, né? É isso que ele quer saber aqui. A gente já tem uma equação aqui que associa x, né? Então, se a gente passar x0 para cá, vai ficar também o ΔX, que é isso que a gente vai querer saber. E como não tem aceleração associada, mas a gente tem a velocidade inicial e a gente tem o tempo, a gente consegue descobrir isso facilmente. ΔX vai ser a velocidade, né? Que é 250, vezes o tempo, que é 3,03. Pronto. Multiplicando, 758 metros. Prontinho. Beleza? E agora, na alternativa C, qual o módulo da componente vertical da velocidade quando o projeto se choca com o solo? Então, ele quer a velocidade vertical. Vamos usar uma outra cor. Pode ser vermelho. A velocidade em x, ele quer vy aqui. Isso que ele pergunta. A gente vai poder usar, então, a equação para a velocidade. Beleza? Novamente, não temos essa daqui, a inicial, mas a aceleração e o tempo a gente tem, né? Vem y vai ser menos 9,8, que é a aceleração, vezes o tempo, que é 3,03. Isso aqui vai ser igual a menos 29,7 metros por segundo. Só que aqui, né, ele pede o módulo. Não existe módulo negativo, né? Então, aqui o módulo de Vy é 29,7 metros por segundo. Então, essas são nossas respostas, né? 29,7 e o tempo. Prontinho. É isso, gente. Oi, gente, eu sou a Ju. No vídeo de hoje, nós vamos resolver o exercício 23 do módulo 4.4. Esse módulo fala sobre movimento balístico. Movimento balístico é um lançamento de projétil ou de qualquer tipo de objeto que está sujeito à força da gravidade e à resistência do ar. Forças como estas, né? Aqui a gente desconsidera a resistência do ar porque ela deixaria tudo muito mais complexo e não é o objetivo dessa disciplina de Física 1. E o movimento balístico, o lançamento de projétil, enfim, ele descreve uma trajetória parabólica, geralmente desconsiderando a resistência do ar. E a gente pode analisar esse movimento decompondo em duas dimensões. Então, em x e em y. A gente consegue analisar separadamente para x e para y, e aí, com isso, ter uma noção do que acontece no movimento como um todo. E essa é a ideia que a gente vai reproduzir nos exercícios. Analisar o movimento no eixo x e no eixo y, beleza? Então, vamos lá. Um projétil disparado horizontalmente de uma arma que está 45 metros acima de um terreno plano, saindo da arma com uma velocidade de 250 metros por segundo. Por quanto tempo o projétil permanece no ar? A que distância horizontal do ponto de disparo o projétil se choca com o solo? Qual é o módulo da componente vertical da velocidade quando o projétil se choca com o solo? Bom, então vamos colocar aqui no nosso esquema. Aqui, opa.
Aqui tá a nossa arminha, que vai lançar o projétil, né? Que vai sair da arma com uma velocidade de 250 metros por segundo. Isso está acontecendo a uma distância, né, a uma altura de 45 metros do solo. Essa é a nossa altura. Vamos decidir aqui como que vai ser o nosso sistema. A gente tem movimento em X e em Y. Em Y, eu vou considerar para cima como sendo positivo, em X para direita como sendo positivo. Então, vamos lá. Por que a gente tem movimento em X e em Y, né? A balinha, ela vai fazer este movimento assim, né? E aí, se a gente decompor isso aqui mais ou menos, né? Bem porcamente, vai ficar assim. Então, tem uma componente em X e tem uma componente em Y. Por isso que a gente faz essa divisão, meio que uma divisão do movimento, uma decomposição. Na alternativa A, ele pede o tempo, quanto tempo o projétil permanece no ar. Existem algumas equações que a gente pode usar. As equações para a posição do eixo X para o eixo Y. Aqui no eixo X, a gente não tem uma aceleração associada, porque esse projétil ele vai ser influenciado pela aceleração da gravidade, que é no eixo Y. No eixo X não tem, então aqui no eixo X é movimento uniforme. E também a nossa posição, né, de 45 metros, está relacionada ao eixo X. Então, eu vou usar esta equação, ao eixo Y, gente, desculpa. Então, eu vou usar esta equação aqui. Então, vamos lá. Eu posso passar esse y0 para cá e vai ser, então, um ΔY. Meu ΔY vai ser igual. Não tem uma velocidade inicial aqui. Então, é zero, né? Porque ela parte do repouso em y. Então, ΔY vai ser igual a y² dividido por 2. Em que ΔY é 45 menos 45, né? Devido ao nosso